Neste vídeo, vamos falar sobre Wesley Sneijder, um ex-meia atacante holandês incrível. Se você ama futebol e é fã do Sneijder, curta, comente e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo como esse. Vamos lá! Wesley Benjamin Sneijder, nascido em Utrecht, em 9 de junho de 1984, é um ex-futebolista holandês que atuava como meio-campista. Jogador de refinada técnica, grande visão de jogo e boa finalização, teve uma brilhante temporada de 2009 a 2010, quando conquistou a Tríplice Coroa, Liga dos Campeões da UEFA, Campeonato Italiano e Copa da Itália, logo em sua primeira temporada na Internazionale. Foi o grande protagonista da seleção holandesa finalista da Copa do Mundo FIFA de 2010. Foi um dos artilheiros do torneio com 5 gols marcados, ao lado de Davi Villa, da Espanha, Diego Forlán, do Uruguai, e Thomas Müller, da Alemanha. Sneijder foi ainda escolhido como o segundo melhor jogador do Mundial, atrás apenas de Forlán. Certa vez, o então técnico Ronald Koeman, irritado com um elenco lotado de jogadores lesionados, fez uma ligação para o então treinador dos juniores do Ajax, o ex-jogador Danny Blind, que recomendou o garoto Sneijder, então com 18 anos. Sem muitas alternativas no elenco, Ronald Koeman optou por Sneijder, que fez sua estreia pela equipe principal em 2 de fevereiro de 2003, num jogo contra o Willem II, onde sua equipe venceu por 6-0. Sua estreia na Amsterdã Arena, casa do Ajax, foi no clássico contra o Feyenoord. Sneijder rapidamente estabeleceu-se no elenco principal do Ajax, e já em sua primeira temporada, de 2002 a 2003, disputou o primeiro jogo pela Liga dos Campeões da UEFA de 2002 a 2003, contra o Arsenal, que terminou com um empate em 0-0. Sneijder entrou no final do jogo no lugar do sul-africano Steven Pienaar. Nesta temporada, o Ajax foi eliminado da Champions League nas quartas de final contra o Milan no último minuto de jogo, em um surpreendente desempenho do time formado em sua grande maioria por jovens jogadores que, além de Sneijder, tinha Rafael van der Vaart, Christian Chivu, Zlatan Ibrahimovic, Andy van der Meijde, entre outros. O seu primeiro gol pelo Ajax veio no dia 13 de abril de 2003, numa partida contra o Modesto Breda. Na temporada de 2003 a 2004, o Ajax de Sneijder conquistou a Eredivisie. Nessa campanha, o meio-campista desempenhou um papel muito importante na equipe, marcando 9 gols em 30 jogos. Nos anos posteriores, permaneceu como titular e ganhava cada vez mais cartas no mercado do futebol europeu, despertando o interesse dos grandes clubes. A temporada de 2006 a 2007 merece ser mencionada, já que foi nesta que o jovem meia fez sua melhor campanha com a camisa do Ajax, marcando 18 gols, uma marca espetacular levando em conta a sua posição. Na mesma temporada conquistou a sua segunda Copa dos Países Baixos, contra o AZ Alkmaar, nos pênaltis. Em 2007, Sneijder foi o segundo de 3 holandeses a assinar pelo Real Madrid, contratado por 27 milhões de euros, juntando-se a Royston Drenthe e depois Arjen Robben. Após chegar ao clube merengue, afirmou estar realizando um sonho. Ele recebeu a camisa 23, anteriormente usada por David Beckham. Em seu primeiro jogo na La Liga, ele marcou o gol da vitória no Derby de Madrid contra o Atlético. Na segunda rodada, ele marcou 2 gols contra o Villarreal, um deles numa cobrança de falta. Sneijder coroou uma bela temporada de estreia na Espanha, tendo feito 9 gols na temporada da Liga, e também viu o Real manter seu título. No dia 3 de agosto de 2008, após uma dura falta cometida por Diaby, Sneijder foi substituído com uma suspeita de lesão no ligamento cruzado do joelho num amistoso da pré-temporada contra o Arsenal. Uma ressonância magnética confirmou que a duração da recuperação não seria tão grande quanto se temia inicialmente. Era esperado que ele estaria fora por pelo menos 3 meses. No entanto, ele conseguiu se recuperar a tempo e foi incluído nos 11 inicial para o embate da Liga dos Campeões da UEFA contra a Juventus, em Turim. No dia 2 de setembro de 2008, após a saída de Robinho para o Manchester City por 42 milhões de euros, Sneijder ficou com a camisa 10 do Real. Sua camisa 23 foi assumida por seu colega holandês Rafael van der Vaart. No dia 26 de agosto de 2009, foi contratado pela Internazionale por aproximadamente 15 milhões de euros. O meia assinou um contrato com duração de 5 anos, recebeu a camisa 10, a mesma que vestia no Real Madrid, e rapidamente tornou-se o cérebro do meio-campo nerazzurri. Já em sua primeira temporada no clube, a de 2009 a 2010, tornou-se o jogador mais importante da equipe na conquista da Série A e da Liga dos Campeões da UEFA, título que não era conquistado pela Inter desde 1965, além da Copa da Itália. A Inter havia conquistado simplesmente todas as competições que disputou naquela temporada e, como o grande armador da equipe, Sneijder foi o líder de assistências da mesma, também graças à sua ambidestria.
Devido ao desempenho fantástico nesta temporada, Sneijder era um dos fortes candidatos à conquista da Bola de Ouro da FIFA de 2010, entregue ao melhor jogador do mundo no ano, porém terminou apenas em quarto colocado atrás de Andrés Iniesta, Xavi e Lionel Messi, que também haviam feito temporadas impecáveis. Em 26 de agosto de 2010, Sneijder foi eleito o melhor meio-campista do futebol europeu na temporada. Ele recebeu o prêmio na cerimônia de sorteio dos grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2010 a 2011. Iniciou muito bem a temporada de 2010 a 2011, sua segunda pela Inter, com o título da Supercopa da Itália no dia 21 de agosto de 2010, vencendo a Roma por 3-1. Entretanto, a Internazionale acabou derrotada por 2-0 na disputa da Supercopa da UEFA, contra o Atlético de Madrid, no Estádio Luís II. No dia 28 de outubro, pouco mais de um ano após ser contratado, Sneijder renovou seu contrato por mais 5 anos, assinando um novo vínculo até 2015. Em 2012, após demonstrar clara insatisfação na Inter e ser afastado pelo treinador Andrea Stramaccioni, Sneijder passou a ser especulado em vários clubes do futebol europeu. Manchester City, Manchester United e Chelsea estavam inicialmente entre os prováveis destinos do holandês, mas no dia 20 de janeiro de 2013 o consagrado meia surpreendeu e acertou com o Galatasaray, da Turquia, por cerca de 20,3 milhões de reais. Um detalhe que teve grande influência no interesse do clube turco por Sneijder é o fato deste ter se classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA, podendo então inscrever o jogador para a segunda fase do torneio, já que a Internazionale não disputou a competição nesta temporada. Foi anunciado pelo Nice, da França, no dia 7 de agosto de 2017. Após disputar apenas 8 jogos e não balançar as redes, no dia 5 de janeiro de 2018 ele foi anunciado como reforço do Al Gharafa, do Catar. Sneijder é o jogador que mais atuou pela seleção holandesa, 134 jogos. Estreou pela seleção Sub-21, no dia 28 de março de 2003, contra a República Tcheca. Pela seleção holandesa principal, seu primeiro jogo aconteceu em 30 de abril do mesmo ano, contra Portugal, quando ele se tornou o oitavo jogador mais jovem a atuar pela equipe principal dos Países Baixos. Na Copa do Mundo FIFA de 2006, Sneijder foi titular em todos os 4 jogos dos Países Baixos, até a seleção ser eliminada nas oitavas de final para Portugal. O meia recebeu um dos 16 cartões amarelos na partida que viria a se tornar o recorde de cartões na história das Copas do Mundo e depois foi apelidada de Batalha de Nuremberg. A seleção portuguesa se classificou com uma vitória de 1-0. 2 anos depois, Sneijder foi titular na campanha da Euro 2008, onde os Países Baixos conseguiram passar sem muitas dificuldades para a segunda fase, vencendo facilmente os 3 jogos da fase de grupos. Porém, surpreendendo a todos, os holandeses foram mais uma vez eliminados precocemente, após uma derrota por 3-1 para a modesta Rússia. O seu ápice na laranja foi na Copa do Mundo FIFA de 2010. Vestindo a camisa 10, foi fundamental na caminhada da seleção rumo à final, se tornando o artilheiro do time e conquistando o vice-campeonato mundial. Dentre as suas vítimas estava a seleção brasileira, que viu Sneijder marcar 2 gols e decretar a vitória de virada sobre aquela que era a grande candidata ao título até então, nas quartas de final. Foi eleito o homem do jogo pela FIFA. Na semifinal contra o Uruguai, Sneijder marcou mais um gol, chegando ao total de 5 na Copa e empatando com Davi Villa na artilharia do torneio. A Holanda venceu a partida por 3-2 e avançou para a final. Sneijder foi novamente eleito o homem do jogo. No entanto, os holandeses acabaram vendo o sonho de pela primeira vez se tornarem campeões mundiais ir por água abaixo na final contra a Espanha, quando foram derrotados por 1-0 após 120 minutos de jogo. Após o fim da Copa, Sneijder foi eleito o segundo melhor jogador da competição, atrás somente de Diego Forlán e na frente de Davi Villa. Foi também artilheiro do torneio, com o mesmo número de gols de Villa, Diego Forlán e Thomas Müller, perdendo somente nos critérios de desempate. Seu jogo de despedida pela seleção foi na vitória de 2-1 sobre o Peru, no dia 6 de setembro de 2018, num amistoso em sua homenagem. Os peruanos chegaram a sair na frente com um gol de Pedro Aquino, aos 13 minutos do primeiro tempo, mas os holandeses viraram no segundo tempo, com 2 gols de Memphis Depay. No dia 12 de agosto de 2019, aos 35 anos, Sneijder anunciou oficialmente sua aposentadoria numa entrevista à emissora oficial do Utrecht, clube homônimo de sua cidade natal. E assim chegamos ao final deste vídeo sobre Wesley Sneijder. Espero que você tenha gostado e aprendido mais sobre um dos grandes nomes do futebol mundial. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal para mais vídeos como esse. Obrigado por assistir!